Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor com a co-apresentação de Frank Valverde. Na pauta do programa de hoje, conservadorismo e a realidade brasileira. De acordo com a pesquisa A Cara da Democracia, houve um crescimento dos brasileiros que se posicionaram à direita no espectro ideológico em 2021, puxados pela onda conservadora que ganhou espaço no Congresso Nacional. Para conversar sobre o assunto, eu vou receber a Eliara Santana, que é jornalista e pesquisadora do grupo Multilinguismo e Interculturalidade do Mundo Digital. Você vai conferir as notícias do mundo com o repórter Eleutério Govani, da Rádio ONU, direto de Nova York. E os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com o jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Eliara. E bom dia a você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. As manifestações do último fim de semana já estão repercutindo no país. Houve uma adesão muito maior das pessoas que foram às ruas para protestar contra o governo de Jair Bolsonaro. É verdade, Joel. Acho que nós estamos em mais de 500 mil mortos e vítimas da Covid, e quanto mais cresce esse número, mais cresce a indignação do povo brasileiro, que mesmo em tempo de pandemia se vê obrigado, mesmo protegido com máscaras e álcool gel e distanciamento dentro do possível, ir às ruas para questionar um governo que está fazendo um massacre com a população brasileira, né? Franklin, outra notícia que está repercutindo é que saiu na Folha de São Paulo, no UOL, hoje. O pai das rachadinhas não eram os filhos do Bolsonaro, mas era o próprio. Você vê, Joel, uma coisa acho que é familiar, né? Acho que é uma prática familiar, né? Essa questão. O Ciro já estava sendo acusado, né, nas semanas anteriores por prevaricação, né? Que viu um crime sendo cometido e não fez nada para coibir isso. Agora acrescenta-se também essa suspeita de prevaricação, né? A prevaricação antes vinha do filho, né, o Flávio, senador lá do Fluminense, que também é acusado das rachadinhas. A gente vê que isso é uma prática familiar, né? Como a ex-cunhada do presidente diz que ele já praticava isso há muito tempo no seu escritório político no Rio de Janeiro. É lamentável, aí vai o Brasil, né? As pessoas às vezes se elegem com grandes bandeiras de combate à corrupção e tudo mais, e na verdade o que está fazendo é ocultando suas próprias mazelas, né? Espero que parte da população brasileira que dorme, né, em relação aos atos do governo federal, acorde para que a gente possa produzir um novo momento no país. Verdade. Bom dia, Eliara, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Como sempre, como eu digo, né, o Brasil é esse país que não nos mata de tédio, né? Então, a gente já começa a segunda-feira bastante intensa, né? E é um prazer estar aqui com você, já conversando. Eliara, hoje o nosso tema do programa é o conservadorismo e a realidade brasileira. A gente sabe que o perfil do brasileiro sempre foi conservador. Essa situação deu uma virada e potencializou esse fenômeno a partir da deposição da presidente Dilma Rousseff em 2016. Qual é o papel das redes sociais nesse fenômeno do conservadorismo no país? Pois é, eu acho que existe aí uma questão bem complexa, porque, sim, como você disse, o Brasil é um país conservador, mas eu acho que o que aparece agora, né, e o que talvez as redes sociais vão dar mais visibilidade, aparece eu diria uma extrema-direita, né, muito mais que uma fatia conservadora. Eu acho que esse movimento de extrema-direita, né, que aparece muito no Brasil a partir, eu acho que sim, a partir do impeachment de Dilma, né, essa direita muito reacionária, né, porque eu acho que a gente precisa fazer essa diferenciação, né, existem os conservadores, mas eu acho que existe essa fatia extremamente reacionária, né, que é contra as questões, pautas identitárias, que é contra movimentos sociais, que é contra, né, enfim, qualquer tipo de avanço. Então, esse movimento,
extremo, né, eu diria, que bebe muito na fonte de um movimento que acontece nos Estados Unidos, né, que é muito forte. Então, eu acho que isso, sim, potencializa com as redes sociais, né, mas eu acho que não só, sabe, porque eu acho que a gente precisa pensar, assim, eu acho que a internet potencializa várias coisas, eu acho que as redes sociais trazem, né, essa nova configuração, mas eu acho que nós temos um desenho também da comunicação como um todo, né, que de alguma forma contribui para isso, porque, vamos pensar aí, nós temos alguns grupos de comunicação que se alinham a essas pautas extremistas, né, se alinham. Tanto é que uma pesquisa que saiu recentemente, acho que na sexta-feira, mostra que algumas emissoras de TV aumentaram a audiência no mês de junho em função da cobertura terrível do caso Lázaro, né? Então, acho que esse conjunto de coisas... trabalham para isso também, né? Acho que mais do que se alinhar, muitos até trabalham para isso, né, Eliara? Eu queria te ouvir sobre isso, o papel da grande mídia, Frank, nesse avanço do conservadorismo no país. Então, já você vê, nós que somos da mesma geração, né, nós que na nossa juventude, nossos 20 anos, nós combatemos a ditadura militar, nós fomos às ruas no movimento das diretas já em 84, 85, né? A gente não esperava que 30 anos depois o Brasil tivesse, digamos, até mais conservador do que era nos anos 80, né? E a mídia, de uma certa forma, tem esse interesse. Não porque ela, digamos, os seus líderes sejam até conservadores, mas eles têm interesses econômicos, e é só em cima do interesse econômico, né? Paralelamente a isso, acho que é uma questão que acho que a Eliara pode até desenvolver, dentro dos estudos dela, talvez ela tenha abordado isso também, que eu acho que de uma certa forma, o que tem alimentado o Brasil nesse conservadorismo é o crescimento dos chamados grupos pentecostais, né? Eu acho que isso tem dado um caldo de cultura, como o pessoal diz, né? Pode ser uma frase feita, um chavão, mas acho que mostra bem o que está acontecendo, né? Nesse conservadorismo que está no país, e os grandes meios, né, percebem que é um filão interessante, né? Porque a partir do momento que você coloca isso, você mesmo não é questionado, né? Os grandes meios não são questionados por essa faixa, né? Ao passo que, se eles investissem no outro lado, eles também seriam alvos de crítica, né? Porque digamos, a visão progressista critica tudo, né? Tem um espírito crítico em relação a tudo, até ela mesma, né? Segundo um estudo produzido por acadêmicos brasileiros em universidades europeias, municípios brasileiros de eleitorado mais conservador tendem a adotar menos políticas públicas de combate à violência contra a mulher que as demais cidades do país, a partir de um cruzamento de informações do IBGE com o mapeamento ideológico do eleitorado em cada município. Eliara, você acredita que essa onda conservadora tem ditado as políticas públicas no país nos últimos anos? Sim, mas eu queria retomar uma fala do Franklin, porque eu acho muito importante o que ele coloca em relação a esses grupos de mídia, né? E aí eu acho que é interessante a gente fazer uma diferenciação, porque eu acho que nesse grande bloco, né, esses grupos que dominam a produção de mídia no Brasil, a gente tem um grupo, né, que eu acho que é comandado, talvez guiado, digamos assim, pela Rede Globo, que tem ali que tem um alinhamento neoliberal, mas que adota um progressismo, né, nos costumes, nas pautas identitárias, na pauta de costumes. E um outro grupo, né, que aí sim se alinha a essa vertente neopentecostal, que é extremamente conservadora, né, extremamente conservadora, e aí eu acho que é interessante, é um exercício interessante a gente observar os grupos, os programas, né, desse grupo, porque eles fazem o discurso midiático alinhado ao discurso religioso, né, e isso é uma coisa importante de se observar, porque isso configura aí um formato, né, de comunicação. Mas retomando, então, a pergunta, né, eu acho que sim, que tem ditado, né, a discussão e a formatação de políticas públicas. Eu acho que um exemplo importante para a gente pensar por exemplo, o Ministério, né, de Damares Alves, né, que é uma figura extremamente
eu não diria, não sei nem se a gente pode dizer extremamente conservadora, porque eu acho que ela extrapola esse extremamente conservador, mas é um conjunto de pautas reacionárias, né? Então, ela coloca toda uma discussão que vinha, porque eu acho que o Brasil avançou enormemente nas últimas décadas, em várias discussões, em várias questões, né, de política pública, e nesses últimos 2 anos, 3 anos, a gente tem experimentado um enorme retrocesso, né, um enorme retrocesso mesmo, e eu acho que as questões, as discussões que se colocam, né, na pauta, todo esse conservadorismo, todo esse extremismo que impede o avanço, né, de políticas propositivas, né, na questão da mulher, na questão da homofobia, quer dizer, em vários setores. Você falou de avanço, eles foram importantes nos últimos anos, mas eles estão limitados porque foram políticas de governo, não de Estado. E aí, a ausência de políticas de Estado é que está proporcionando esse retrocesso que nós assistimos no país. Sim, porque aí nós ficamos reféns, né? Ficamos reféns dos governos. Então, entra um governo, né, como o governo de Bolsonaro, e destrói todo o trabalho que vinha sendo feito, né? Todo um trabalho em todas as áreas, né? Se nós pensarmos na saúde, na educação, né, nos movimentos sociais, em todas as áreas, há um retrocesso gigantesco, né? Há um retrocesso enorme. Então, realmente, nós ficamos vítimas do humor do governante de ocasião, né? E isso é terrível, né? Isso é terrível porque impacta o funcionamento minimamente saudável da sociedade, né? Você concorda, Frank, que nas comunicações é importante destacar que de 2019 para 2020, mais de 30%, teve mais de 30% de crescimento o movimento neopentecostal no país. E pelo menos uma dessas religiões tem um veículo de comunicação para conversar com a população vulnerável, né, com a população de baixa renda. Esse fenômeno, Franklin, como nós saímos dele? Que resposta a sociedade civil progressista poderia dar pelo que está acontecendo no nosso país? Olha, João, é verdade. Sabe que outro dia eu estava assistindo a TV a cabo, né, dessa passagem, e zapeando por esse imenso número de canais que existe na TV a cabo, eu contei que tinha pelo menos 10 emissoras com programas religiosos. Tinha acho que 2 de vertente católica, as outras seriam as evangélicas, né, digamos assim. E nenhuma das outras religiões, né? Porque tem muito mais religiões e nenhuma contemplando outras religiões. Ou seja, e de uma certa forma, isso aí acaba mostrando como que o dial, né? Ele está comprometido com esses grupos. Eu acho complicado isso, Joel. A forma como tem de se fazer isso aí é você regulamentar essa atuação, né? Nós vemos, por exemplo, temos um exemplo muito bom, eu acho que é uma coisa que precisa ser colocada em debate na sociedade, sei que vão criticar o que eu vou dizer, principalmente esses grupos, né? Mas, por exemplo, nós temos o canal universitário, onde todas as universidades têm um espaço dentro desse canal. Eu acho que o ideal seria isso, você quer discutir religião, você tem que ter um canal religioso, quem quiser vai lá, ter o horário para os espíritas, ter o horário para os católicos, um horário para os cristãos ortodoxos, outro para os evangélicos da linha A e linha Y, enfim, aí você tem espaço para todo mundo e todo mundo consegue colocar. Ter também espaço para as religiões afro-brasileiras que não tem espaço nenhum, diga de passagem, eles não têm espaço nenhum, né? E ainda muitas vezes são combatidas por muitas dessas religiões chamadas neopentecostais, né? É só você assistir, né? Eles demonizam essas religiões, como não entendem absolutamente nada do que são as religiões, e eu acho que uma das formas que teria da sociedade se colocar é ela pedir uma regulamentação, porque é absurdo você vai assistir uma TV, 10 canais estão com religião, sabe? Às vezes você fala, pera lá, mas isso é uma coisa que é uma escolha minha. Agora, acaba diminuindo o leque de opção que você tem e mais, isso acaba direcionando o pessoal para fazer um proselitismo pura e simplesmente religioso, né? Quando a sociedade, o Estado deve ser laico, né? Aliás, o Estado brasileiro é laico, né? Por mais que queiram
vinculá-lo às religiões, e aí também até a religião católica muitas vezes procura influenciar o Estado. Isso eu acho um grande problema. O Estado tem que ser laico, a gente tem que pedir a laicidade do Estado brasileiro, o retorno à laicidade do Estado brasileiro. Eliane, a partir do que o Frank disse, eu quero te ouvir, e também, não é oportuno voltar à discussão da democratização dos veículos de comunicação no país? Sim, absolutamente, né? Porque eu acho que essa é a primeira questão, a primeira discussão. Por quê? Nós temos 7 grandes grupos conglomerados que dominam a produção, né, de notícia, a produção de entretenimento, enfim. E isso é um problema gravíssimo num país, né, do tamanho do nosso. Quer dizer, 80% dos meios de comunicação, eles estão concentrados na região sudeste, né? Ou seja, a produção, ela já vai ter um viés de entrada, de início, de começo, né? Porque vai se produzir a partir daquela realidade, que é uma realidade do sul-sudeste, né? Então, não tenho dúvida, isso tem de ser problematizado para a sociedade, isso tem que ser discutido, isso tem que ser efetivado, né? Porque o Franklin citou aí, e eu gosto muito de acompanhar esses programas religiosos na TV. Eu vejo mesmo os programas de pastor, né? E eles têm uma capilaridade impressionante, por quê? Porque eles trabalham, e aquilo que está ali no programa, ele também é trabalhado no culto. E aí, nós estamos pensando aqui na TV, e vamos nos esquecendo da potência do rádio, né? Os programas religiosos no rádio são impressionantes. Há rádios que são, né, e ficam o dia inteiro, então as pessoas trabalham ouvindo rádio. Não é por acaso que a ministra Damares tem participação efetiva em vários programas de rádio, ela tem horário em várias emissoras, vários programas de rádio, né? Então isso é uma potência para o Brasil inteiro, né? Para o interior. Então, isso precisa ser pensado, problematizado, né? Esse fenômeno contribui para o aumento do conservadorismo no país? Mas com toda certeza. Eu não tenho... e para o discurso de ódio, né? Não só porque eu acho que a gente precisa pensar, assim, o conservadorismo, o brasileiro sempre foi conservador. Agora, nós precisamos pensar nesse formato, né? Nessa coisa... que vem com a extrema-direita desse discurso de ódio, né? Então, vamos pensar. Vou dar um exemplo aqui, bem rapidamente, nessa cobertura recente do caso Lázaro, né? Que as TVs mostraram lá que havia indícios acho que de Umbanda, algumas coisas de Umbanda, ligado a Umbanda ou Candomblé. Inferiram, né, que em um dos locais que ele estava, e claro, esses programas, né, policialescos deitaram, rolaram em cima disso, disseminando, potencializando esse discurso de ódio contra as religiões de matriz africana, né, que, como o Franklin muito bem disse, não tem qualquer espaço em mídia, qualquer espaço, né? Então, eu não tenho dúvida com relação a isso, potencializa, né, não só o discurso de ódio, mas potencializa, por exemplo, o negacionismo, né? Nós nos transformamos de um país que era tido como referência em cobertura vacinal e que tinha a melhor cobertura vacinal do mundo, para um país que discute vacina, que vira sommelier de vacina, que escolhe vacina, né? Então, isso é muito complicado. E isso, sim, a gente precisa pensar, então, né, nesse macrosistema de comunicação, né? Porque isso tudo está envolvido e nós estamos... A sociedade, né, nós estamos, assim, muito, como eu diria, nós estamos com um tecido social muito esgarçado, né, e eu não tenho dúvida de que esse formato de comunicação, né, potencializa tudo isso. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Cortes forçados na internet aumentam durante eleições e protestos. Aponte estudo. O Eleutério Gelvani, de Nova York, tem as informações.
Um relatório sobre direitos à liberdade de reunião pacífica e de associação na era digital cita 5 governos da América Latina por suspensões da internet durante manifestações em massa. São cortes forçados para evitar o fluxo de comunicação. Nicarágua, Venezuela, Colômbia, Cuba e Equador já realizam o chamado apagão digital, que não se limita a regimes autoritários, mas ocorre em democracias estabelecidas e mais recentes. O documento Acabando com Apagões na Internet, um caminho adiante, foi apresentado ao Conselho de Direitos Humanos pelo relator especial das Nações Unidas para os Direitos à Liberdade de Reunião Pacífica e da Associação. Clément Vollet realça uma tendência que segue no mesmo sentido, que inclinações mais amplas de recessão democrática no mundo. Cerca de 190 paralisações de internet aconteceram em reuniões consideradas pacíficas, enquanto cerca de 55 cortes forçados ocorreram em momentos eleitorais registrados entre 2016 e maio de 2021. De janeiro de 2019 a maio de 2021, pelo menos 79 paralisações estiveram relacionadas a protestos, incluindo durante eleições em Benin, Belarus, República Democrática de Congo, Malau, Uganda, Cazaquistão e outros. O relatório ressalta que as paralisações podem variar de desconexão completa em grande escala da internet e redes móveis a outras interrupções de rede. Entre elas está o bloqueio de determinados serviços ou aplicativos, como plataformas de mídia social e aplicativos de mensagens, e limitação ou desaceleração do tráfego da rede. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre o conservadorismo e a realidade brasileira com Eliara Santana. Já é jornalista e pesquisadora do grupo Multilinguismo e Interculturalidade do Mundo Digital. Frank, antes de você falar nós temos aí uma enquete, né, a respeito do perfil, né, do brasileiro. O Eleutério Guerani, eu acho que é interessante a gente repercutir essa matéria dele. Ele usou o termo no boletim que ele passou para nós, recessão democrática. Até os protestos, né, em países africanos, me parece que há um controle, né, que está sendo exercido por forças conservadoras. Não só no Brasil, aqui, mas no mundo, né? Eu acho que os conservadores, os reacionários, né? Que o conservador ainda você aceita, o reacionário a gente tem que combater. As pessoas, acho que até a Eliara depois pode desenvolver essa diferença entre o conservador e o reacionário, que a gente está usando muito aqui. Era uma pergunta que eu ia fazer a ela. Ótimo, então guarda ela aí, João. Você já fez, fica à vontade. Mas, enfim, eu acho importante colocar essa questão da recessão democrática, porque eles perceberam que você tem como combater as manifestações. As manifestações são fundamentais, porque quando você se manifesta, você muda a sua realidade. É a forma, inclusive, de você politicamente, de uma forma pacífica, você transformar a sua realidade política. E a partir do momento que você impede isso, você está dificultando a transformação social e pior que isso, né, a manifestação social. Só dão espaço para manifestações que acabam corroborando o seu tipo de política, né? É só ver as manifestações aqui dos grupos bolsonaristas, né, que ganham espaço na agenda do governo federal, enquanto as outras são sempre colocadas como coisa de bandido, de marginal, né? Não é bem assim a situação, né? Se a gente for fazer uma análise, a gente vê que a coisa é bem outra, né? É verdade. Antes de você falar da nossa enquete, a Eliara pode responder a diferença entre o conservador e o reacionário. Bom, pois eu não sou exatamente a grande especialista, né, nessa discussão, mas vamos lá. Eu acho que uma marca, né, o que marca muito, como nós já dissemos, o Brasil é um país, de certa forma, conservador, mantém ali... Agora, eu acho também complicado, porque eu acho que a gente precisa pensar em termos de... O Brasil é muito grande, né? O Brasil é um país gigante. Então, nós temos diferenças enormes nas regiões, né? E dentro das regiões, nós temos nichos, né? Vou dar um exemplo aqui de onde eu estou, Minas Gerais, nós temos locais conservadores mais alinhados, né? A questões tradicionais, a questões, né, mesmo no âmbito político, no âmbito social e tal, e temos núcleos mais avançados, mais potentes, enfim. Agora, o reacionário, né, eu acho que é essa figura que emerge, assim, e eu não sei aí se o reacionário define muito essa figura que emerge no Brasil depois do golpe, né, do impeachment de Dilma.
Mas ele é pautado assim, por uma postura de saída antidemocrática, né? Absolutamente, de não aceitar, né, qualquer tipo de contraponto, enfim, então essa postura antidemocrática, e aí eu coloco nesse reacionário brasileiro que emerge, né, agora, e aí eu acho que os cientistas sociais falam melhor que eu, mas enfim, essa questão do ódio, né? Eu acho que essa questão do ódio, ela emerge de uma forma muito, muito acentuada, de uma forma muito grave, né? E ela marca esse novo reacionário brasileiro, não tenho dúvida, né? O que não pauta o conservador, digamos, né? O conservador tradicional ali, alinhado ao liberalismo, né? Enfim, mas conservador em certos costumes, com alguma pauta moral, enfim. Mas esse reacionário, né, de saída, esse reacionário que é negacionista, que espalha o discurso de ódio, né? Esse é uma figura muito nociva, né? E eu acho que é uma figura bastante problemática e que se alinha, né? Que eu acho que tem todo um rol e toda uma ligação com esse governo que está aí, mas que não vai se acabar com a saída desse governo, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa pensar, porque esses grupos, esses núcleos, eles vão continuar, né? Então a gente precisa pensar formas de enfrentamento a essa realidade. Né? Mas como disse você, a realidade é que eles têm apoio do governo federal nesse momento, né? O estímulo, né? Frank, e a nossa pesquisa sobre o conservadorismo? Na Sim, verdade, é uma enquete, né? É verdade, nós fizemos uma enquete. Nós aqui do Observatório do Terceiro Setor costumamos fazer uma enquete para cada programa que nós apresentamos aqui na Rádio Brasil Atual. E para o programa que nós estamos exibindo hoje, nós fizemos a seguinte enquete. Você acha que o brasileiro é conservador? E como a Eliara tinha dito que o brasileiro é conservador, ela tem toda a razão. Olha só que deu a enquete. 70% das pessoas que responderam a essa nossa enquete disseram que sim, que o brasileiro é conservador. Tá? E, Joel, eu queria aproveitar também e falar um pouquinho também, assim, rapidamente, da Agenda 2030 da ONU, né? Que, de uma certa forma, mostra que o principal, por exemplo, o item 1 dessa agenda, né, que trata dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o item 1 é a erradicação da pobreza, né? E a gente vê que o conservadorismo, de uma certa forma, dificulta esse combate. E dentro dessa meta da ONU para 2030, a erradicação da pobreza visa o quê? Antes de mais nada, aqui no caso do Brasil, inclusive. Assegurar para todos em nível nacional, até 2030, o acesso ao sistema de proteção social, garantindo a cobertura integral dos pobres e das pessoas em situação de vulnerabilidade. Tá? E a gente sabe que sempre que se coloca políticas públicas para combater, né, a pobreza, isso não encontra muito eco dentro do conservadorismo. Está tudo ligado, né? Está tudo ligado. A gente vê que, infelizmente, essa situação que nós vivemos, do conservadorismo, ela realmente corrobora para a continuidade da pobreza. Uma pesquisa da Fundação TID Setúbal, realizada em 2019, traçou o perfil do eleitor conservador brasileiro não radical. Esse grupo é muito crítico às políticas afirmativas, com cotas raciais ou as militantes femininas pelos direitos do LGBT, ou defensores dos direitos humanos que acusam de buscar lacração, além dos presidiários. Eliara, a pergunta é: o que mudou no perfil dos conservadores nos últimos anos? O cenário de hoje é apenas consequência do efeito Bolsonaro? Olha, eu não tenho tantos dados para analisar essa mudança, né? Mas eu acho que, de novo, nós estamos falando aí de um perfil, existe um conservador, digamos, clássico, que ele sempre existiu no Brasil, que está aí, que não gosta muito de falar em políticas públicas, movimentos sociais, prefere caridade, etc. e tal, né? Mas existe esse outro perfil, né, que é
do reacionário, desse, né, da bancada da Bíblia e da bala, né? O do BBB, né? Exatamente, BBB. do BBB. Então, e esse, sim, está não só ligado ao governo, né, mas ligado a essa estrutura que vem se consolidando e que eu acho que o governo Bolsonaro representa, né, mas que não ele não traz isso sozinho, né, eu acho que ele que tem uma ligação a gente precisa pensar aí, né, no guru Steve Bannon, né, tem uma ligação muito forte, muito marcada, né, com essa construção, com esse conjunto de coisas que vem lá, né, desse reacionarismo norte-americano, que é muito forte lá também, é um movimento muito forte. Então, essa estrutura, né, digamos, esse núcleo duro do governo Bolsonaro, né, se liga muito a esse conjunto, né, que o Steve Bannon representa muito bem. E eu acho que sim, é claro que esse perfil se potencializa, né, sobretudo nessa rede, né, de informação que se constrói, ou de desinformação, né, essa rede de desinformação que esse grupo ligado a Bolsonaro constrói, que é muito potente, né, e que dissemina, né, esse conjunto de coisas, de questões, enfim. Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é @Observatório Terceiro Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros como Você Sabia? E você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir lives realizadas pelo Observatório todas as quintas-feiras, às 17 horas. Basta buscar por Observatório 3 e numeral Setor. Franklin, eu queria ouvir você sobre esse conservadorismo em relação aos veículos de comunicação. É convicção ou oportunismo para ganhar mais dinheiro? Eles pegaram carona porque isso é uma maneira de faturar mais, ou há convicção, né, nos donos dos grandes jornais e das emissoras de TV? Acho que tem um pouco das duas coisas, viu, Joel? Acho que eles pegaram carona para ganhar mais, sem dúvida, e tem também uma convicção. Como eu tinha dito no bloco anterior, a partir do momento que você começa a incentivar que as pessoas tenham um espírito crítico, né? Até como professor, a gente às vezes incentiva o aluno que tem um espírito crítico, você tem que estar aberto também a receber as críticas. E eu acho que o que falta para esses grupos de comunicação é estarem abertos para receberem as críticas. Então, eles, de certa forma, a convicção deles vai no seguinte sentido, de querer evitar que se critique a sua própria conduta, e mais do que a sua conduta, o espaço que você detém nos meios de comunicação. A Eliara levantou a questão da democratização dos meios de comunicação, né? Você também, João, e isso é fundamental para os dias de hoje. Essa democratização ela deve seguir, porque isso realmente mudaria esse panorama da situação que nós estamos vivendo. Eu, pessoalmente, você já me conhece, você sabe que uma das principais bandeiras que eu defendo é a democratização da mídia. Por quê? Eu digo que ela é a principal bandeira que nós temos hoje, não quero desmerecer as outras, porque através dela, todas as outras bandeiras terão espaço para se manifestar. Enquanto nós não tivermos a democratização da mídia, muitas bandeiras ficam quase que invisíveis, né? Elas aparecem em determinado momento, depois elas somem, ninguém mais fala nada delas. Por quê? Porque elas não têm espaço e há sempre a perseguição a essas bandeiras um pouco mais polêmicas. Então, eu acho fundamental que tenha a democratização da mídia, coisa que esses veículos de comunicação não querem. Então, eles têm as duas coisas, o oportunismo para ganhar mais e também a convicção de que se der espaço, que seria o correto, a sociedade toda se manifestar, vai diminuir o espaço deles, que é exagerado. Você concorda, Eliara? Sim, concordo. Eu acho que essa é a pauta, né, pela qual a gente deve se mobilizar, né? A concentração no Brasil, ela é inaceitável, a concentração da mídia, né? Agora, existe uma coisa interessante para nós pensarmos, assim, em termos dos grupos.
Se nós pensarmos o grupo do consórcio de veículos de imprensa, né, que se juntou para fazer a divulgação dos números e durante a pandemia, né, Globo, Folha de São Paulo, UOL, etc. Esses grupos, eles têm uma ótica neoliberal na economia, né, mas eles abraçam pautas identitárias e pautas de costume que são avançadas, digamos assim, né? Por exemplo, a questão LGBTQIA+, é absolutamente defendida e pautada por esses grupos, né? Mas a questão de uma discussão aprofundada em relação à política econômica, não, né? Então, isso é uma coisa para a gente pensar. O outro grupo, né, que aí que a gente identifica, enfim, ligado à Igreja Universal, é absolutamente conservador e reacionário, né? Porque é absolutamente contra qualquer avanço em termos, né, de pautas identitárias e de costumes, né? E, enfim, então nós temos aí esses, né, eu acho que é interessante fazer essa diferenciação, porque para o outro grupo há pautas que são pautas, de certa forma, caras, né, pautas que são mostradas, trazidas, enfim, a questão, né, da homofobia, a questão do feminismo, enfim, são pautas que têm ali um certo abrigo. E para esse outro grupo, digamos, não encontram ressonância, né, de forma alguma. E aí, nós, né, se pensarmos, por exemplo, os movimentos sociais não encontram guarida em nenhum dos grupos, né? A discussão sobre, né, os movimentos sociais não tem realmente espaço nenhum na mídia brasileira, né? As pautas não são divulgadas, não são colocadas, eles estão sendo apenas citados agora como organizadores das manifestações, mas fora, né, essa nova referência, eles não têm espaço nenhum, né, na mídia brasileira. Um relatório da Polícia Federal identificou que, desde a campanha de Bolsonaro à presidência, pelo menos 12 perfis que promovem conteúdo conservador já receberam 4 milhões via monetização de suas redes de apoio ao governo. Em maio, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que parte da imprensa não contribui com o Brasil. Por que a imprensa trata a esquerda e a direita com pesos distintos, mesmo quando tem ações semelhantes? Falando o exemplo são as manifestações, né? Que começaram a ocorrer aí. Essa é a segunda. Eu começo com você, Franklin. Eu acho que, na verdade, é a manipulação política, né? Que a partir do momento que você não dá espaço para o teu opositor, você não é democrático, digamos assim, você consegue passar só a sua visão na sociedade. Se a gente pensar com o número de absurdos que foi feito por esse governo Bolsonaro, ele ainda tem praticamente um quarto da população a favor dele, isso é demasiado, tá? Numa sociedade que tivesse uma circulação de informações um pouco mais livre, o Bolsonaro não chegaria a 2%, 3%, tal o nível de absurdo que ele tem cometido e o número de mortos com a Covid. No entanto, um quarto da população brasileira ainda aplaude as atitudes do presidente, sabe? Isso é inadmissível. Então, a coisa vai um pouco por esse caminho, Joel. Eliara. Olha, eu acho que nós pensarmos em termos de mídia, né, nós temos de pensar que a mídia são grupos empresariais que compõem a mídia. Portanto, são players, são jogadores que se posicionam visando lucro e visando impor a sua linha de, digamos, de pensamento, né? O seu conjunto de valores, o seu conjunto de posicionamentos, de apostas, enfim. Então, sim, eles se colocam dessa forma, né? E acho que jogam dessa forma e tem um alinhamento com outros grupos de poder, né? Eu acho que a grande questão é essa. E, óbvio, não tem espaço, né, para a esquerda, né? Apesar de terem uma construção, de projetarem uma imagem, né, de a propalada imparcialidade, que não existe, né, mas existe ali claramente um direcionamento, né, que é um direcionamento político, como o Franklin marcou, um direcionamento
que é ideológico, sim, um direcionamento que é econômico, né? E aí que o problema da concentração coloca isso, potencializa isso, porque temos, então, digamos, uma linha política, somente uma linha econômica que domina a produção de notícia, né? Então, esse é o viés que vai predominar, né? Nós temos aí exemplos muito recentes e claros, a parceria, né? Esse trabalho em parceria da mídia com a Operação Lava Jato é um exemplo claríssimo, né? Houve ali um momento em que nunca se apresentou o contraditório da Operação Lava Jato, nunca houve outras vozes, né, para questionar, por exemplo, uma divulgação de áudios às vésperas da eleição, por exemplo. Isso não havia, né? Então, isso é um exemplo. Ou às vésperas, né, da eleição também, um editorial falando que havia uma escolha muito difícil entre um professor e né, enfim, e Jair, né? Então, essas questões são encobertas, né? E eu acho que a concentração midiática vai potencializar isso tudo, né? E só depois de 5 anos o Supremo Tribunal Federal reconheceu a parcialidade do juiz que comandou a Lava Jato, né, Sérgio Moro. Exato. Vamos agora ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor, com você, Frank Valverde. Quais os seus destaques nessa cobertura que nós realizamos nas nossas redes sociais? Perfeito. Nosso portal, né, o Observatório do Terceiro Setor, nós temos muitas notícias, né, notícias afinadas com, digamos, com a democratização da sociedade, né? E entre as matérias mais lidas eu posso destacar algumas delas, como por exemplo, tem uma matéria que fala sobre 8 mulheres inspiradoras que entraram para a história, né? Acho que é importante as pessoas lerem essa matéria, porque ela mostra que a mulher tem um papel importantíssimo na história, ela não deve ficar marginalizada como a visão, digamos, conservadora, machista da sociedade às vezes quer colocar a mulher. Outra matéria também de destaque que faz 40 anos, Joel, daquela música Que País é Esse, do Legião Urbana, né? A música da nossa juventude, né? Que país é esse, né? E nós estamos naqueles mesmos dilemas de 40 anos atrás. Ela continua válida até agora. Que país é esse, Joel? Mas a matéria principal que eu quero dar destaque é uma que fala sobre a desinformação mata. Brasileiros continuam espalhando fake news sobre vacinas. É uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, e ela mostra que, mesmo com 500 mil de mortos vítimas da Covid-19, os brasileiros continuam espalhando fake news sobre as vacinas. E aqueles fake news, aquelas coisas mais entorpecedoras, né? Coisas de que a vacina tem um chip, que você toma, tem um chip, que você vai ficar dominado, né, por esse chip, vão te controlar. Coisas que você toma a vacina, isso vai acabar com a sua vida, porque você vai virar jacaré, e outras bobagens mais aí que são veiculadas. Então, é fundamental colocar que a desinformação mata, porque a partir do momento que você faz campanha contra a vacina, muitas pessoas falam, eu não vou tomar vacina, né? Já pensou virar jacaré? Não, você pode virar jacaré, senão você vira um asno, né? Mas enfim, sem ofender, mas é isso, né? Quer dizer, a vacina está aí para salvar vidas, né? E não só a sua quando você toma. Quando você toma a vacina, você cria uma imunidade e você, junto com os seus outros parceiros, outras pessoas do seu redor que tomaram essa vacina, que esse vírus não propaga. Então você protege não só a si, como a sociedade. Então esse é o meu destaque das matérias que estão no portal do Observatório Terceiro Setor, essa que é Desinformação Mata, que é uma matéria de combate ao fake news, que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia. A última desse pessoal é a escolha da vacina. Essa não serve porque é da China e aquela que serve. A Ilhara usou um termo que eu gostei muito, sommelier de vacinas, né? Não, eu quero aquela vacina, outra. Eles não falam em cepa, né? Como no vinho. No vinho você fala da cepa da uva, né? Eles não falam em cepa, pode confundir com a cepa do vírus, que isso é muito pior, né? A cepa do vírus, a cepa delta, enfim, beta, enfim, essas outras que estão aí. Mas é por aí, né, João? Eu vou escolher vacina. Todas as vacinas são boas. A melhor delas, sabe qual que é? Aquela que está no seu braço, circulando no seu sangue. Ilhara, esse fenômeno da desinformação é aí que surfa, né, o movimento conservador. Pois é.
esse é um fenômeno gravíssimo no Brasil, né? Eu tenho estudado muito sobre ele tem me interessado muito, né, as pesquisas que eu vou desenvolvendo em torno desse tema, porque extrapola muito o entendimento e a questão das fake news, né? Eu acho que a gente precisa pensar a desinformação. Por quê? Porque não é só espalhar as fake news, não é só disseminar. Existe uma estrutura, um ecossistema de produção, né? Eu tenho analisado alguns sites e é uma produção profissional. Financiado pelo governo, né? Uma produção financiada, uma produção que tem dinheiro, muito dinheiro, né? E existe a produção e a distribuição, né? Porque isso não é um movimento aleatório, individual, não são pessoas ali, a tia, o tio, a avó, alguém à toa que vai disseminando, não é assim que funciona, né? Então, é um processo muito grave, um processo muito preocupante, que impacta, sim, o nosso funcionamento social, né? No ano passado, a Unesco divulgou uma pesquisa sobre desinfodemia, e cunhou o termo desinfodemia, né? Que é o excesso, né, a pandemia de desinformação na pandemia de Covid-19. E aí a Unesco elenca 9 tópicos, né, que definem a desinfodemia, todos eles, obviamente, se aplicam ao Brasil, né, então isso é muito sério porque isso está impactando, é aquilo que nós conversamos, né, no começo do programa, quer dizer, um país que era referência em termos de cobertura vacinal, né? As pessoas nunca questionavam, as mães apenas levavam os filhos para serem vacinados, e hoje existe escolha de vacina, né? Existe uma discussão absolutamente estéril, problemática em relação a tipo de vacina, né? Qual tipo eu vou tomar, as pessoas se recusando a tomar vacina, né? Então, é um cenário muito grave, né? É um cenário muito grave, as pessoas duvidando da Covid, duvidando da doença, usando o tratamento, fazendo o tal do tratamento precoce, né? Usando remédio para verme que não funciona para combater Covid. Então, é um panorama aí que eu acho muito problemático e que não, de novo, né? Como também já falamos, e que não se acaba com o fim do governo, né? Porque essas estruturas estão aí. Essas estruturas vão permanecer. Então, nós precisamos descobrir, né, formas, e aí eu acho que entra, né, a questão do letramento midiático, que é importantíssimo para se colocar isso, para se discutir isso, né? Então, nós precisamos pensar muito nesse problema, que é um problema muito, muito sério. Isso que eu queria perguntar para você, Frank. Na verdade, perguntar não, para que você conte a respeito da nossa campanha Observatório em Movimento, que é uma procura para que as pessoas, do ponto de vista individual, e as organizações, do ponto de vista da sociedade em geral, reflitam sobre a realidade do momento e o do pós-pandemia. E esse fenômeno, a gente pretende que seja discutido no âmbito do Observatório em Movimento. É isso, Franklin? Exatamente, Joel. Nós criamos uma campanha chamada Observatório em Movimento, e através dela nós temos ouvido uma série de especialistas de todas as áreas do conhecimento para falar um pouco de como que a melhor forma de nós vivenciarmos e passarmos por essa pandemia que estamos vivendo, e também do pós-pandemia, né? Porque com certeza o mundo será diferente depois que essa pandemia passar, porque ela vai passar, ela não vai ser eterna. O vírus a gente vai conviver, mas a pandemia ela vai passar, tá? Isso tem que ficar bastante claro. Eu também queria aproveitar, já que nós falamos do Observatório em Movimento, falar também de uma nova ferramenta do Observatório, né, que é Apoie o Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Se você quer saber mais, que está nos ouvindo, eu convido que você entre e visite o site apoie3setor.com.br, o 3 em numeral. E também convido para que nos acompanhe nas redes sociais, seja no Facebook, no Instagram, assim como também no YouTube. Eu ia fazer uma questão aqui para a Eliara.
que de uma certa forma ela começou a responder, acho que ela podia aprofundar. Nós temos 10 minutos, então acho que dá para ela aprofundar essa questão, e a gente vai caminhar, infelizmente, para o final do programa, porque o papo está muito bom. Ela falou, eu queria que ela falasse sobre a sensibilização, como é que a gente sensibiliza os conservadores nessa situação que a gente está vivendo hoje, né? Porque se não houver essa sensibilização, a forma esse conservadorismo que está cada vez mais crescente na sociedade brasileira vai jogar a sociedade num caos, né? Por quê? Porque o conservadorismo não trabalha com a eliminação das brechas sociais, né, que isso é fundamental que sejam trabalhadas, que sejam eliminadas essas brechas, e o Brasil vai caminhar para um caos social. Isso aí é inevitável, isso a gente já viu uma série de outras sociedades acontecendo. E de uma certa forma ela tocou nisso, que seria um dos caminhos, né, que eu vi pela que ela colocou, que seria do letramento midiático, né? Seria isso, não, Eliara? Sim. Bom, vamos juntar a pergunta. Bom, como sensibilizar primeiro os conservadores? Eu acho que nós precisamos criar frentes e frentes de diálogo e frentes de... Eliara, sim? dados não faltam, né? O aumento da desigualdade no país durante a pandemia, quase 15 milhões de desempregados, nós temos dados assim, sobre a realidade brasileira que não é possível os conservadores negarem, né? Sim, que é assustadora, que precisa ser mostrada e que está começando a ser mostrada, né, de uma forma que eu acho interessante, sobretudo, né, quem eu acompanho mais, assim, que foi o objeto da minha pesquisa, que foi o Jornal Nacional, da minha tese, né, tem mostrado isso. De que maneira? Essa desigualdade, ela passa a ter cara, ela não é número apenas, né, é preciso mostrar o que significa a desigualdade no Brasil, né, que é um dos países mais desiguais do mundo. Qual que é essa cara, né, o que isso significa? Que números são esses? Né? E com o desemprego, né, a mesma questão, mostrando pessoas, né, as reportagens têm mostrado pessoas que tinham uma renda, que tinham uma vida, que tinham, enfim, e que isso é destruído, né, pelo desemprego. Mas, retomando a questão do letramento, né, midiático, assim, em linhas gerais, essa construção, esse conjunto de ferramentas e de conhecimentos para a gente se posicionar, observar e se posicionar qual é o papel da mídia ou das mídias na sociedade, né, e aí pensar todos esses elementos, né, porque a gente não pode pensar só, eu não gosto muito, né, da falácia, a Globo manipula. O que isso significa? Isso é estéril, dizer isso é inócuo, né, a gente precisa mostrar o quê? Que é notícia, que existem grupos, são grupos grandes conglomerados de mídia. Esses grandes grupos, né, produzem a notícia, porque a notícia é algo produzido. Como que eles vão produzir? Eles vão esconder alguns atores, vão esconder alguns dados, vão esconder ou ocultar alguns elementos, vão dar mais luz, jogar a luz sobre outros, né? Enfim, então aqui sai a notícia dentro de um quadro, que é um quadro que vai desconsiderar várias nuances. Você poder focar na produção da notícia e levar para esse grupo progressista começar a refletir sobre a realidade e como são produzidas essas notícias. Olha, nós estamos no final do programa, infelizmente, viu? Foi um papo muito interessante. Frank, eu quero em 30 segundos o seu destaque final para nós darmos todo o tempo para a nossa convidada fechar o programa. Do que foi discutido aqui, eu quero destacar que um dos caminhos para nós sairmos desse beco que foi enfiado no Brasil poderia ser a democratização da mídia. Através dele, as informações dessa democratização, as informações vão circular e as pessoas vão ter uma noção mais clara do que é realmente o nosso país. Eliara, agradecendo a entrevista, foi um prazer conhecê-la. Eu tenho 2 minutos para fechar com você, toda a nossa conversa, desse tema que nós demos no programa, do conservadorismo e a realidade brasileira. Do que mais você gostaria de deixar destacado no programa de hoje, para o nosso ouvinte refletir sobre o tema? Bom, primeiro foi um prazer enorme estar aqui com vocês, agradeço muito o convite, né? Nós é que agradecemos a sua discussão excelente e o programa passa rapidamente, né? A gente, quando vê, já está acabando, mas foi uma conversa ótima.
Eu destaco, eu gosto imensamente, né, do que o Franklin colocou, da questão da democratização da mídia, e quero ressaltar também a questão do letramento midiático, né, essa educação em letramento midiático, ela é essencial para todos os grupos, né, porque nós precisamos destrinchar, né, nós precisamos mostrar que a notícia, que o entretenimento, que as fake news, que tudo são produtos. E como que essas coisas são produzidas, né? Então, a gente precisa entrar muito a fundo na questão da desinformação, precisamos mostrar essa estrutura, que é uma estrutura profissional, precisamos mostrar, né, esse ecossistema de fake news, como que essas fake news estão sendo produzidas e disseminadas, e que isso faz parte, sim, de um projeto de poder, de um projeto político de poder, claro, né? E o letramento midiático como esse instrumental, como essa ferramenta, né, de conhecimento para a formação crítica, né, para a formação de cidadãos críticos, que vejam, entendam o papel da imprensa, entendam o papel dos grupos e adotem fortemente, né, a pauta da democratização dos meios de comunicação. O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de Eliara Santana, jornalista e pesquisadora do Grupo Multilinguismo e Interculturalidade do Mundo Digital. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, inclusão e acessibilidade para deficientes visuais. Não perca. E nós ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.